né? Melhor fazer assim. E o que aconteceu? O Arão, ele caiu em si. Ele falou assim: Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, porque agimos loucamente. Quer dizer, em outras palavras, né? Imagina o Arão com a mão na cabeça, as duas mãos, né? Dizendo assim: ó, o que eu fui fazer? O que eu fui fazer? Falar contra o ungido de Deus? Falar contra o homem de Deus? O que eu estou fazendo? Eu e a minha irmã, que nós somos, que burrice que nós fomos fazer? Olha aí o resultado. Mas não dá outra, gente. Não dá outra. Todo mundo que critica, você pode ver que em alguma parte da vida a pessoa está amarrada. É impressionante. A pessoa está ou em alguma, ou em algumas, ou em todas, né? Porque tem gente que está tão detonado, mas a boca não para de falar, não para de falar, não para de criticar. Não aprende a lição, não aprende a lição. Eu sempre falo uma coisa para você e vou repetir. A natureza ensina. A natureza, vamos tirar a lição com a própria natureza. Quantos ouvidos você tem? Quantas orelhas você tem? Perdão pela orelha, né? Mas fala ouvido. Quantos ouvidos você tem? 2. Quantas bocas você tem? Significa o quê? Ouvir mais e falar menos, né? Está entendendo? É isso daí. Se você seguir esse princípio, você vai se dar muito bem. Quer falar alguma coisa? Repreende o cão, repreende o diabo, mas queima ele em nome de Jesus. Aí sim, aí você pode falar: diabo maldito, desgraçado, demônio do inferno, volta para o teu lugar que é teu, pise você em nome de Jesus. Aí tudo bem, aí você pode lascar brasa nele. Mas as pessoas, você tem que vigiar muito naquilo que você fala. E repito, principalmente naqueles que Deus está usando. Porque é fácil criticar uma pessoa que Deus está usando. É fácil, é só chegar e começar a falar. Mas você não sabe o que ela faz para estar ali. Você não sabe o que ela se dedica, porque muitas vezes a pessoa vê, né, vê a aparência. Então ela pensa que é fácil a vida daquela pessoa que está bem. Aí a gente começa a criticar: está vendo? Está bem, é porque está bem. É inveja. O que acontece? Deixa o outro, está bem. Amém. Se for de Deus, amém. Se não for, Deus tem misericórdia. Só isso, não fala mais nada. Só isso daí, né? Bom, o Arão caiu em si, se arrependeu. Olha o que aconteceu. Versículo 12, por favor. 12. Ora, ele falando, né, o Arão falando: não seja ela, nossa irmã, como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Olha para cá, você viu como é que ela ficou? Parecia um aborto. Olha para você ver com quanta fúria Satanás entrou ali. Deixou ela, como ele fala ali, um aborto, metade formado e metade não formado, né? Imagina só que visão terrível. A Miriam, ainda que tivesse bastante idade, era uma mulher conservada. Era uma mulher conservada. No entanto, deve ter ficado um monstro, tão feia que ficou, fora a podridão da pele. Porque a lepra, né, hoje tem tratamento, aquela coisa. Hoje nem pode falar lepra mais, né? Hoje é hanseníase, né? Tem que mudar os nomes, porque o politicamente correto aí, né? Jesus chamava de lepra, né? Então, mas enfim, cada um. O que eu tenho para você é o seguinte: que a lepra hoje ainda tem tratamento. Naquela época não tinha, matava mesmo. Então Arão falou: o que nós vamos fazer? Senhor, não permita que ela fique assim, como se fosse um aborto, né? Que a mãe espelhe ali aquele ser, né? Metade formado e metade não formado. Não, olha para você ver a preocupação deles, né? E aí então, olha o que aconteceu. Versículo 13. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Olha para cá, por favor. Você vê, o Moisés foi atacado, sim ou não, gente? Moisés foi quem? O atacado, sim ou não? Ele foi o injuriado. Lembra que domingo nós falamos da perseguição? Que as pessoas nos perseguem? Então, somos injuriados, falam mal de nós, mentindo, falam todo tipo de absurdo. Cada um fala o que quiser. Cada um, como eu sempre falo, cada um fala o que, mas também aguenta a bomba que vem depois. E a gente não tem que fazer nada. Deus faz justiça por nós. E aí o que acontece? A gente tem, ainda que seja perseguido, que nem Jesus falou: olha, gente, ore pelos seus inimigos. Não é fácil não, né? Mas é possível. E quando a gente obedece ao Senhor, é Ele que nos recompensa. Então tem que orar pelos inimigos. Não é amaldiçoar, xingar e revidar. Não, é orar. É aquilo que Jesus falou. Ora por quem te persegue.
ora pelos teus inimigos, ele fez mal para você, não se preocupe, como se Deus falasse, olha, não se preocupa que eu cuido de você, e cuide do outro também, né? Porque Deus ainda vai tentar fazer o bem para aquela pessoa, e se aquela pessoa mudar e transformar o coração, um dia ela chega para você e até pede perdão, até reconhecendo os erros que fez, não é muito melhor? Muito melhor, né? Mas também se não se arrepender, vai se lascar, mas eu já vi tanta gente se lascar, e não só nessa vida, morrendo antes da hora, por quê? Boca grande, fala demais. Então, não cai no mesmo erro, tira a lição com a Miriam. O Moisés, que foi o maltratado, ainda falou, Senhor, cura minha irmã, vai, cura minha irmã, apesar de tudo é minha irmã, e aqui espiritualmente é a mesma coisa, gente. A gente tem que entender, quando se trata de irmãos da mesma fé, que somos irmãos em Cristo, sim ou não, gente? A Bíblia fala que nós somos irmãos, velho. Você não tem que ficar falando irmão toda hora, não é isso? Você viu como é que a gente trata as pessoas aqui? Aqui tem uns que a gente varia, né? O irmão fulano, como é que o senhor vai? Um dia, no outro dia fala, ô seu fulano, como é que vai? Sim ou não, gente? Né? Dona Maria, irmã Maria, você vê? Não é maldade, é que a gente não tem costume, é uma coisa de costume, é apenas costume. Mas a questão é que nós, independentemente de se eu chamo você de irmão, ou de senhor, de senhora, ou de seu fulano, ou dona cicrana, não tem problema. Porque no fundo eu sei que se você está em Cristo, você é meu irmão. Sim ou não, gente? E qualquer convertido é nosso irmão em Cristo, né? Então, principalmente para aqueles da fé, tem que orar para que Deus os abençoe ainda. Amém, pessoal? A gente está fazendo bem para nós mesmos. Para terminar aí, olha aí, versículo 14. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial, quer dizer, foi afastada, né? Porque era a lei que tinha que cumprir. Por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Quer dizer, quando ela foi restaurada, curada, então continuaram a viagem. Amém, pessoal? Lição de hoje, então. Quer sair do deserto? Fala, eu quero. Quem que não quer, né? Ninguém quer ficar no deserto quente, seco, cheio de demônio ali, né? Serpentes, escorpiões, como Jesus falou, ninguém quer. Então, primeiro passo, para sair do deserto, vigia naquilo que você fala. Criticou alguém? Pede perdão a Deus e para. Pastor, não sou eu crítico, mas é uma pessoa que... Então para até de conversar com ela, se for o caso. Porque se for para conversar, para escutar besteira, é melhor não conversar coisa nenhuma, né? A Bíblia ensina a fazer dessa maneira aí. E outra coisa, a hora que você for orar hoje, se você, por acaso, tiver algum tipo de mal na sua vida, que você pode até falar, pastor, eu sei porque o mal está na minha vida. É que nem uma senhora que veio procurar eu domingo para conversar, ela falou, pastor, aconteceu assim, um problema de saúde com meu filho, mas eu sei o porquê que veio esse problema. Eu reconheci o meu erro e já pedi perdão a Deus. Ela nem me falou o que era, também nem entrou em detalhe, tem certas coisas que a pessoa fala que a pessoa não quer falar mesmo, então eu não vou bisbilhotar também, né? Mas eu falei, irmã, mas a senhora então errou? Errei. Se acertou com Deus? Me acertei, pastor, eu sei que a doença entrou por causa do meu erro. Ela chegou nessa conclusão, amém. Ótimo que reconheceu. Eu falei, então, se a senhora se arrependeu de verdade, reconheceu e pediu perdão a Deus, e está buscando a Deus pela restauração do seu filho, vamos orar porque Deus vai fazer um milagre. Amém, pessoal? Mesma coisa você, se você falar assim, não, pastor, eu tenho um problema comigo que eu sei porque eu fiz tal coisa, eu falei tal e tal coisa, eu vou pedir perdão a Deus. Então peça perdão a Deus. Amém? E qualquer que seja o mal que tiver na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa, esse mal pode cair por terra, como aquela lepra caiu também. O mal levantou, mas depois teve que cair. Amém, pessoal? Mesma coisa você. Então, a hora que você for orar, usa a tua língua assim. Fala mesmo, mas não dos outros. Fala para queimar o diabo. Ora forte, repreenda o mal, põe a mão onde dói, põe a mão, espiritualmente falando, em alguém que está com um problema na sua casa, tenta a sua mão em direção à pessoa, como se estivesse colocando a mão nela, tá? E manda o mal sair. Obriga o mal a sair. Obriga. Você tem que falar assim, ó, demônio. Pastor, pode falar demônio? Pode falar demônio? Pode falar diabo? Pode falar... Depende que não fala, né? O outro, né? É assim que a pessoa fala, né? O inimigo. Por que você tem medo de falar diabo? Não fala isso, pastor.
Por que não? Porque está chamando ele. Onde você leu isso? Quem que falou isso para você? Então quer dizer que quando Jesus falou a palavra diabo, estava chamando o diabo? Quando o apóstolo Pedro falou para tomar cuidado com o diabo, ele estava chamando o diabo? Não, ele não falou inimigo, ele falou diabo. Então seja mais maduro na fé e chama a coisa pelo nome. Se é o diabo, é. Não é? Sim ou não, gente? Você vai falar o quê? Vai dar nome que não é? Se é o diabo, é o diabo. Qual que é o nome da doença? Tem gente que tem medo da palavra câncer, não tem? Morre de medo dessa palavra. E se falar câncer, parece que soa frio, né? De medo. Não é o nome da praga? Não é o nome daquela porcaria? Chama pelo nome. Amaldiçoa o câncer, mas amaldiçoa com vontade. Em nome do Senhor Jesus. Pode usar a tua língua nesse sentido. Aí você não tem a trava na língua, não. Aí você guerreia mesmo, porque Deus vai te honrar. Amém, pessoal? Sabe por que ele vai te honrar? Porque ele falou assim, ó: todo aquele que crê em meu nome expulsará demônios. Foi Jesus que falou. Eu creio no que ele falou. Eu creio no que ele fala. E porque ele falou, eu faço o que ele fala. E até hoje Deus nunca me desamparou. Tem lutas que você vence na hora, tem batalhas que você demora um pouco mais, mas que você vence, não tem problema. Tem coisas que você começa a repreender hoje e torna-se leva um tempo para você ainda ver aquele cão imundo cair por terra 100%, mas que você vê, o que você não pode fazer é desistir. Amém, pessoal? Então você viu hoje aqui a história de Miriam, a irmã de Moisés, que apesar de ser uma mulher de Deus, ficou leprosa, né? Caindo em si, se arrependeu, Deus curou e libertou. Mas a lição, acho que ela nunca mais esqueceu, né? Nunca mais ela abriu a boca para falar mal de ninguém. Amém, pessoal?